Graça e paz, meus irmãos. Para nossa edificação nesta noite, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Romanos. Esse tem sido o nosso texto base, carta de Paulo aos Romanos, dessas exposições da palavra de Deus. Esta feita nós vamos no capítulo 2, dando continuidade então à exposição agora no capítulo 2, nos versos de 5 a 11. Eu vou repetir para você achar, para você encontrar na sua Bíblia, Romanos capítulo 2, a partir do verso 5 e até o verso de número 11. Quero pedir toda a sua atenção, vamos deixar aí os barulhos, enfim, vamos nesse momento nos concentrar na leitura da palavra do nosso Senhor, que nos instrui nesta noite, falando assim: mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Irmãos, eu acho que vocês já viram aquele chamado símbolo da justiça. Vocês já viram isso em alguma foto, algum lugar? Aquela que parece ser uma deusa, talvez, algo assim, em que ela tem na mão uma balança, tem na outra mão uma espada e tem nos olhos uma venda. E eu estava, então, olhando para esse texto e pensando sobre esse símbolo da justiça. E eu fiz aquele famoso Google que a gente faz e tentar entender o que cada um desses itens significa. E ao me deparar com isso, então, eu entendi que a espada representa, então, a força, a prudência, segundo aqueles que ouvem ou veem essa imagem aí projetada. A ideia da balança na mão representa a ideia da equidade, ou seja, que algo tem que ser justo, nem muito nem pouco, mas no ponto certo. Mas e a venda na mão? Alguns podem dizer, a venda significa que a justiça é cega? Não é essa a ideia. Mas essa venda, digamos assim, ela dá a ideia de que a lei é aplicada a todas as pessoas, a despeito de quem é. Não adianta se alguém muito poderoso ou se alguém simples, talvez. Se alguém de posses ou alguém sem posses, mas a ideia é que a justiça deve abranger todas as pessoas. Mas talvez você pense comigo assim, olha, pastor, eu até entendi um pouco desse símbolo aí que você falou, mas não é algo muito visto, talvez. Não parece ser algo que a gente experimenta, principalmente nesses tempos. Mas, irmãos, eu quero concordar, então, que de fato, talvez a justiça, da sua forma perfeita nesse mundo, nós não veremos ela ser executada. Quiçá, quem sabe, eu espero que em bons momentos a nossa nação possa o ser. Mas confesso aos irmãos que, assim como todos, eu tenho preocupações com o nosso país. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu entendo, pelo que a palavra de Deus nos diz, que o juízo de Deus, ele é justo. Por isso, o tema da minha mensagem é o justo juízo de Deus. Porque em Deus, sim, a justiça ela é feita de uma forma plena. E eu, fazendo aqui o uso, né, e hoje brincando ali com os meus amigos, com os irmãos próximos ali, eu sintetizei talvez a mensagem naquela frase que a gente conhece até bem.
Se bate em Chico, bate em Francisco. Ou seja, a justiça em Deus é para todas as pessoas. O mundo pode não entender isso, mas nós como crentes devemos entender essa figura. Por isso, irmãos, eu queria falar um pouco sobre esse tema, a justiça, o justo juízo de Deus. E Paulo, então, quando nos revela nesse texto, ele vem descrevendo sobre o pecado. E vocês lembram disso? Desde lá do capítulo 1, depois que Paulo se apresentou, depois que Paulo disse por que ele estava escrevendo aquela carta, ele começa a falar do quê? Do Evangelho. E o Evangelho é algo precioso. A palavra de Deus, todo o Antigo e Novo Testamento falam do Evangelho. Porque o Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Então o Evangelho está estampado em cada página da Bíblia. Por isso que todos os profetas, todos os rituais, eles apontavam para o nosso Senhor Jesus. Só que, para nós entendermos o Evangelho, é preciso que você entenda que você, eu, todos nós aqui, e até contemplando todo o mundo, nós precisamos do perdão dos nossos pecados. Nós precisamos entender que todos nós somos pecadores. E Paulo então escreve isso muito bem no capítulo 1, quando ele diz que nós somos pecadores. E ele delineia então, ele fala do como o gentil era pecador. E vai nomeando os pecados que eram vistos, e a gente viu isso nas palavras anteriores. Ele vai dando nome a cada pecado. Ele vai falando a prática que muitos gentios, ou seja, não judeus daquele tempo, se entregavam. E ele ainda diz que não só eles pecavam, mas como também eles aprovavam a prática do pecado. O pecado não era só visto em mim, mas ele era incentivado por mim. Mas no capítulo 2, Paulo parece virar um pouco esse jogo, e agora dando talvez a ideia de que tivesse ali um judeu junto com ele, como se estivesse fazendo um discurso, e ele falando do pecado, e alguém ali, talvez do seu lado, falando, isso aí, Paulo, você está certo? Eles são pecadores mesmos, eles vão ter que pagar pelos seus pecados, eles estão errados. Então agora, nesse momento, Paulo se vira para aquele que estava concordando com ele e diz, e você? E sabe que é errado, que condena o erro, mas que vive na prática do pecado. Se para ele, talvez, o grupo majoritário aqui dos gentios, embora aqui uma discussão, era aquele grupo que pecava, mas também incentivava os outros a pecarem, Paulo agora se vira para aqueles judeus, ou quem sabe aqueles gentios que se achavam melhores, e diz, e vocês que embora não aprovem o pecado, mas ainda assim vivem no pecado. Vivem de uma falsa moralidade. Vivem de uma fachada. Ou seja, por fora parece até bonito, mas quando você adentra o coração ali, os mesmos pecados que ele elencou lá para os gentios, assim, por assim dizer, são os mesmos pecados que se encontram neles. E aqui é um alerta muito grande da palavra do Senhor para conosco. O cuidado que nós devemos ter com a nossa vida. Porque agora, meus irmãos, a partir do verso 5, Paulo então nos diz que haverá sim um julgamento. Portanto, meus irmãos, a primeira coisa que eu quero pensar aqui é que, embora pareça para nós que a justiça tarda, mas ela não falha. O primeiro ponto, tarda, mas não falha. A demora do julgamento não diminui o peso da sentença. Isso é o que Paulo vai nos dizer. Mas é muito comum ouvirmos isso. A justiça tarda, mas não falha. Embora pareça que no nosso país a justiça ela tarda e ela ainda consegue falhar. Ela tarda e falha ao mesmo tempo. E infelizmente a gente vê uma justiça falha. E alguns até criticam essa frase quando dizem, olha, a justiça que é tardia, ela falhou. Ela deixou de cumprir ou deixou de ser justo no momento em que deveria sê-lo. Mas irmãos, o que a palavra de Deus nos diz aqui é que isso não é aplicável no caso da justiça de Deus. E talvez você me pergunte, por que não, pastor? Porque Paulo enfatiza aqui a importância de entender que Deus é um Deus paciente. Irmãos, imagine você
Se acontecesse conosco o que aconteceu com Ananias e Safira lá no começo da igreja em Atos, vocês se lembram do que aconteceu? Quando aquele casal veio depositar aos pés dos apóstolos e mentindo disseram que aquilo era o que eles haviam conseguido com a venda de uma propriedade. E Pedro então repreende e diz: você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo. E naquele momento, de forma fulminante, ele cai morto, vindo depois logo a sua esposa, e ambos então morrem de um instante para o outro. Imagina se a justiça de Deus fosse assim tão rápida e punitiva. Imagina, irmãos, que talvez muitos de nós, quiçá todos, não estaríamos mais aqui. Portanto, a justiça de Deus aqui, nesse sentido, ela não está demorando, ao que alguns podem dizer. Mas a ideia aqui é que Deus não quer que nós entendamos que ele tem uma ideia de justiça longa, ou quem sabe demorada, mas a ideia é que nós temos aqui a bondade e a paciência de Deus. Você já imaginou que Deus tem nos dado a oportunidade de nos arrependermos das nossas faltas? Deus tem nos dado a oportunidade de aqui nesse tempo entender a graça do Senhor. Deus tem nos dado a oportunidade de olhar firme para a sua palavra, de entender o que Deus nos fala, de nos arrepender e aqui nesse tempo de nos voltarmos para Ele. Portanto, a ideia tardia aqui de justiça não é a ideia de uma justiça falha, mas a ideia da paciência de Deus. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, nós falamos sobre Noé. E falamos da paciência nesse sentido. Noé demorou algum tempo, alguns meses para construir a sua arca. E em cada momento desse passavam as pessoas por lá. A chuva não veio de uma hora para outra, mas foi demorado esse processo. Mas, irmãos, chegou o momento em que a chuva caiu. Chegou o momento da justiça. Portanto, irmãos, a paciência divina é uma demonstração clara, indelével, da misericórdia e da longanimidade do nosso Deus para com este tempo. A palavra de Deus nos diz que Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento, segundo Pedro, capítulo 3, verso 9. No entanto, é crucial entender que a paciência não é uma desculpa para nós persistirmos no nosso pecado. Infelizmente, muitas pessoas usam da paciência de Deus para não vencer as suas faltas. Usam da paciência de Deus como uma espécie de escape para os seus pecados. Como uma espécie de escape para que eu ainda continue numa vida de pecado. Mas, meus irmãos, insistir, ou melhor, persistir no erro e no pecado, não é típico daquele que conhece e ama ao Senhor. Porque, meus irmãos, um grande indicador de que nós amamos a Deus é que nós ouvimos a sua voz. É que nós seguimos os seus mandamentos. Por isso aqui, irmãos, nós temos que ter um cuidado muito grande com o nosso coração. Porque por conta disso, de muitas vezes e repetidamente ouvirmos a palavra de Deus, podemos criar uma espécie de uma casca grossa em nosso coração, uma espécie de endurecimento espiritual. E Paulo nos adverte então contra esse endurecimento espiritual que ocorre quando as pessoas rejeitam repetidamente, seguidamente a voz de Deus e persistem em andar em pecado. Acreditando, meus irmãos, erroneamente, que estão, quem sabe, escapando das consequências. Mas, irmãos, eles estão caminhando ainda mais para a perdição. Alguns meses atrás, nós estudamos aqui na igreja, nas quartas-feiras, o livro de Juízes. E para aquelas pessoas que vieram aqui, ou para você que já leu, você vai ver que o tempo de Juízes é sempre um tempo muito complicado. Haviam se passado a geração de Josué, de Caleb, outras gerações foram vindo, mas é interessante pensar que a cada geração parece que eles se afastavam mais de Deus. E a cada aspecto, a cada capítulo, você percebe que as gerações eles se afastavam de Deus e se entregavam à idolatria. E em especial, eles viviam então numa prática pecaminosa.
É então que cria-se aquele ciclo de chegou-se um tempo de paz. Esse tempo de paz, infelizmente, levava aquelas pessoas para o pecado. O pecado, então, gerava opressão. A opressão, então, batia no coração. Eles queriam, então eles se arrependiam, vinha a libertação. E nós pensávamos assim, agora esse povo vai andar com Cristo porque entendeu isso. Mas aquele povo voltava, então, àquele caminho, aquele círculo não virtuoso de pecado, de idolatria, de afastamento do Senhor. Irmãos, isso é algo que a gente tem que pensar cotidianamente. Porque nós somos repreendidos pela palavra, admoestados na palavra do Senhor sobre isso. Quando o profeta Isaías, que também viveu num tempo de muita frieza espiritual, advertiu o seu povo, ele disse as seguintes palavras: mas as vossas iniquidades fazem separação entre nós, entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não nos ouça, porque as nossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Esse endurecimento espiritual ele é perigoso, porque significa que nós estamos acumulando ira sobre ira. Estamos acumulando a ira para o dia do juízo. Em outras palavras, ao resistir à voz de Deus, nós estamos armazenando a ira divina para um futuro julgamento. Quando nós não olhamos com seriedade para a vida cristã, quando nós não olhamos com seriedade porque a palavra de Deus tem nos falado, nós estamos acumulando ira. Irmãos, Paulo então usa essa imagem aqui poderosa com uma ideia de acumulação. É como se eu acrescentasse, digamos assim, a minha bagagem, digamos, acrescentasse ao meu coração mais pecado. Imagine alguém que ao longo da vida está acumulando algo. No entanto, não é um tesouro precioso, mas o que ele está acumulando é a ira de Deus. Cada ato de desobediência, de persistir no seu pecado, é como se ele estivesse adicionando ali mais um peso, mais algumas gramas, mais alguns quilos à sua condenação. E a ideia é que mesmo que nós não vejamos de forma imediata essas consequências, como Ananias e Safira viram naquele tempo, as nossas ações vão se acumulando e vai se gerando então uma espécie de registro para o dia do juízo final. Irmãos, Paulo nos adverte então que esse julgamento ele será proporcional ao que você fez ou às coisas que você colocou. Mas eu queria entender aqui, meus irmãos, eu vou repetir isso pelo menos umas 2 vezes ao longo da mensagem, que Paulo aqui não está negando a ideia da salvação como um dom de Deus e uma recompensa. Não é como se nós pudéssemos, pelas boas obras, ganhar a nossa salvação. Pessoas justas que fazem boas obras são salvas, mas não pelas suas obras, mas são salvas pela fé em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, o mérito da nossa salvação é única e exclusivamente em Cristo Jesus. Todavia, as recompensas eternas dos crentes correspondem diretamente às suas boas obras. Assim como aquelas pessoas maldosas, que não temem ao Senhor, são julgadas para o mal, aqueles que temem ao Senhor são julgados para o bem. E quanto maior for o número de boas obras de um crente durante essa vida, maior serão as suas recompensas eternas. Embora isso talvez traga algumas discussões, a Bíblia nos diz que nós teremos no céu galardão, que é uma espécie de presente, que embora eu não saiba dizer aqui quais são, como são, mas são dádivas divinas para aqueles que nesse tempo praticaram e andaram nas boas obras. Mas notem que aqui, Paulo faz questão de fazer um contraste entre aqueles que são de Cristo, aqueles que vivem para a glória de Deus, e aqueles que ele diz aqui são os incrédulos, são os facciosos, versículo 8, que não honram a Deus. Além disso, eles levam condenação sobre si. Portanto, irmãos, a gente pode entender que separado da graça de Deus, só existe um veredito deste julgamento, seja para o judeu, seja para o grego. E sabe qual é esse veredito?
culpado. Fora da graça de Deus, só existe um veredito. E esse veredito é: você é culpado. Portanto, Paulo aqui está dizendo, vocês estão se enganando. À medida em que vocês olham para as pessoas, apontam o erro na vida dessas pessoas, sabem o que é certo e o que é errado, portanto têm um conceito claro de moral. Mas ainda assim, vocês não andam segundo o que deveriam andar. Vocês não andam segundo Deus. Vocês não andam conforme a palavra. Vocês não têm o coração liberto do pecado. Paulo então enfatiza que no dia do julgamento vai ser inevitável. Vai haver o juízo de Deus. Portanto, irmãos, é essencial, como diz e como orienta claramente a palavra do nosso Senhor, que vivamos uma consciência constante da nossa responsabilidade espiritual. Alguns acham que podem ficar estacionados na vida espiritual. Pode dizer o seguinte: olha, pastor, eu não tenho crescido em Cristo, mas também eu não tenho diminuído. Eu ando assim, estacionado. E a verdade é, irmãos, que isso não existe. Ou você que está crescendo na fé, ou o pecado tem feito morada no seu coração. E como nos advertiu o profeta Isaías, esse pecado nos separa do nosso Deus. Mas se eu disse para vocês que o fato da justiça de Deus tardar é um sinal claro da sua bondade, num segundo momento e num segundo ponto, eu digo que o justo juízo de Deus, o juízo de Deus é inevitável. E Paulo nos diz que além de inevitável, ele é justo. Paulo destaca aqui, meus irmãos, a natureza individual e justa desse juízo divino. Ressaltando aqui que cada pessoa será avaliado com base em suas atitudes, com base em sua vida. E aqui estão os detalhes que nos aprofundam mais esse tema. E Paulo nos diz aqui que esse julgamento, ele é pessoal. E Paulo faz questão de enfatizar que o julgamento de Deus, ele é pessoal e intransferível. Eu não vou poder alegar naquele dia que, olha, mas eu era filho de tal pessoa, eu não vou poder alegar que o meu pai era fulano, eu não vou poder alegar que o meu irmão era esse, não vou poder alegar que a minha família era essa, porque o que vai contar ali é a sua vida. Não, mas eu fazia parte da igreja presbiteriana. Não, mas eu fazia parte desse grupo de cristãos. Não, mas eu fazia parte dessa família. Cada indivíduo individualmente comparecerá diante de Deus para dar conta das suas ações. Isso significa, meus irmãos, que nós não podemos confiar na fé dos outros, mas na nossa fé. Nós não podemos confiar nas nossas ações ou nos nossos méritos. Mas nós temos que entender que o julgamento de Deus, ele não é coletivo. Ele não é de um bolão, mas ele olha para o seu coração. E ele é justo à medida em que ele olha para as suas reais intenções. Por melhor que seja um juiz nesse mundo, por melhor que seja um juiz nessa terra, ele não consegue saber as suas reais intenções. Mas o Senhor consegue. O Senhor consegue sondar o seu coração. Sabe aquela parte do seu coração em que só você sabe por que você fez aquilo? Por que você cometeu tal erro? O que te motivou a andar daquele jeito? Aquilo que talvez nem a sua esposa, seu esposo, seu filho, pai, mãe conhece, mas você sabe. Aquilo que você pode esconder de mim. Aquilo que você pode esconder do irmão que está do seu lado. Mas aquilo que você jamais pode esconder de Deus. E é por isso, meus irmãos, que o julgamento de Deus, ele é justo. Porque ele penetra no nosso coração. Melhor do que nós mesmos, Deus nos conhece. Deus sabe das nossas atitudes. Portanto, o julgamento de Deus, ele não é parcial, mas ele é imparcial nesse sentido. A justiça de Deus, ela é inquestionável. Ela não tem segunda instância. Ela não tem alegação. Ela não tem embargos ou algo dessa natureza. Ela é inquestionável. Porque a palavra de Deus é muito clara quando diz que ele não faz acepção de pessoas. E como Paulo declara lá no versículo 11, isso significa que Deus não considera
de onde você veio, a sua nacionalidade, homem ou mulher, rico ou pobre, ou qualquer outra característica que talvez nesse tempo faça muito sentido, mas que para Deus não faz, porque Ele olha o coração. Temos estudado também aqui na igreja, nas quartas-feiras, a história da redenção, os irmãos sabem disso. E nós estudamos, há algumas quartas-feiras atrás, a escolha de Samuel, aliás, a escolha de Davi como rei. E é interessante que quando essa escolha se dá, e você lembra bem da história, Jessé, o pai de Davi, traz para Samuel, porque Samuel diz assim, Jessé, um dos seus filhos vai ser rei. E eu vim aqui nesse momento porque eu vou ungir o novo rei de Israel. Jessé, então, possivelmente feliz da vida, pensando, o meu filho vai ser rei. Jessé faz o que talvez todos nós faríamos. Ele começa a trazer do mais velho. E vai trazendo os filhos. E Samuel diz, olha, não é esse. O Senhor falando no coração de Samuel, mas não é esse também. Não é esse também. E eu começo a pensar aqui, talvez Samuel tenha pensado, Senhor, olha, não que o Senhor erre, mas quem sabe o Senhor tem aí se enganado, talvez seja o filho de Jessé, seja de outra família. Porque aqui, ó, já foram todos os seus filhos e nenhum aparece. Então, Samuel, talvez com aquela cara, quem sabe, meio de desespero, com um misto de tristeza ou até de espanto, olha para Jessé e diz, Jessé, acabou seus filhos? E aí Jessé, então, o pai, hein, irmãos? Não estou falando aqui de alguém fora. O pai se lembra. Ah, peraí. Tá faltando um, né? Parece até a ideia de que assim, olha, eu nem sabia que ele podia ter essa chance, então eu nem trouxe ele aqui. Mas tá faltando um, sim. Samuel fala, então traz ele lá. Quando trazer, ninguém vai aqui aproveitar do churrasco. Ninguém vai fazer a refeição, não. Ninguém vai jantar aqui hoje. Traz lá o seu filho. E o texto diz que Davi estava lá pastoreando as ovelhas do seu pai. Então, possivelmente tem uma demora aí até que ele chega. E quando ele chega, então, Deus fala ao coração de Samuel, dizendo, Samuel, essa é a pessoa. Samuel, é esse que eu escolhi. E o versículo que é marcante nessa escolha, que nos diz assim, porque o Senhor vê o coração. Ele não vê o que nós vemos, mas ele vê o coração. Ele penetra no mais profundo. Não quer dizer, irmãos, aqui, que Davi era alguém sem pecado, que Davi era alguém bondoso por excelência, mas eu sabia do caráter daquela pessoa. Assim como Deus conhece do nosso. Por isso o julgamento de Deus nesse sentido é parcial. Por isso, irmãos, você é a soma de todas as suas atitudes e decisões. Você não é fruto do que você acha certo, mas daquilo que você pratica. E é por isso que eu queria te perguntar uma coisa. Se eu pudesse olhar, tirar uma radiografia do seu dia, as coisas que você mais se dedica, que você mais se esforça, deixa eu te perguntar, Deus estaria no seu dia? Deus estaria na sua segunda-feira? Deus estaria na sua terça-feira? Deus estaria na sua quarta, na quinta? Deus estaria em algum momento do seu dia? Deus estaria elencado na sua agenda? A oração, a leitura estariam ali presentes? Ou quem sabe, você embora saiba que isso é certo, você entenda que isso é bom, e parafraseando nosso irmão Ezequiel, sabe que tomar água faz bem para a saúde, mas não faz. Sabe que orar é parte do ser cristão, mas não ora. Portanto, meus queridos, quem é você? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer de vez em quando. Você tem procurado isso? Porque a palavra de Deus nos diz que a retribuição vai segundo as obras. E Paulo enfatiza o princípio da justa retribuição. Quando lá em Gálatas ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. E a pergunta é clara, né? Óbvia para esse tempo. O que você tem semeado na sua vida? O que você tem plantado na sua vida? Os que praticam bem buscam a glória, honra e incorruptibilidade, encontrarão a vida eterna. Em contraste a isso, aqueles que se entregam à desobediência, à mentira, à injustiça, colherão a ira e a indignação. O juízo divino, meus irmãos, reflete uma harmonia perfeita entre ação e consequência.
Mas, irmãos, eu quero lembrar você que isso demonstra não algo contrário ao que a palavra de Deus nos diz. Porque a palavra também nos diz que a salvação vem pela fé. E a gente sabe disso. Quando nós lemos Efésios, mais uma vez, né? Eu enfatizo isso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas não se esqueça que a fé que nos salva não é uma fé morta. E agora eu recorro então àquele texto clássico de Tiago, quando diz que a fé ela se revela através das nossas obras. Uma fé morta não nos conduz à vida eterna. Uma fé sem obras não é uma fé verdadeira. Pelo contrário, Tiago diz, ou melhor, ele chama isso de uma fé morta. Ou seja, eu digo que tenho fé, mas eu não tenho as obras de justiça. Eu digo que eu tenho fé, mas eu não levo em consideração a palavra de Deus. Eu digo que eu tenho fé, mas leitura, oração, passam longe da minha vida. E a pergunta que Tiago então nos faz, e que a gente precisa responder é: que tipo de fé é essa? Que tipo de fé é essa que não te leva a estar mais próximo de Jesus Cristo? Que tipo de fé é essa que não te leva a querer mais do Senhor? Que tipo de fé é essa que não te leva a estar cheio do Espírito Santo? Que tipo de fé é essa que não te conduz para o caminho de Cristo? Que tipo de fé é essa que não te faz um crente mais grato e mais consagrado ao Senhor? Portanto, meus irmãos, a justiça de Deus, ele vem a todos os homens. E por isso Paulo diz, tanto aos judeus quanto aos gentios. A justiça de Deus não está aqui apenas num determinado povo, numa determinada nação, mas ela atinge a todos os povos. E essa ilustração ganha essa ideia quando Paulo diz, olha, isso vale para aqueles que conheceram as leis de Deus, os judeus que receberam os mandamentos. Mas também vale, de igual forma, de igual maneira, de igual medida, para os gentios. Paulo ressalta que o juízo de Deus se aplica igualmente a essas pessoas. Não há aqui da parte do nosso Senhor qualquer tipo de favoritismo com base na origem, na religião, mas claramente o juízo de Deus se coloca a todas as pessoas. Paulo então desafia essa noção, nos dando aqui a ideia de que o juízo é com base numa fé genuína. Mas, irmãos, notem aqui, se eu disse para você que a justiça de Deus pode parecer tardar, mas é a misericórdia do Senhor. Se eu disse para você, em segundo lugar, que o juízo de Deus ele é justo e por isso ele é individual e ele penetra no mais íntimo do nosso coração. No terceiro e último ponto da minha mensagem, eu quero dizer para você que no julgamento do Senhor teremos as sentenças. Assim como no julgamento nós temos as sentenças, no julgamento de Deus nós também teremos essas sentenças. Ou seja, teremos aqui, né, uma avaliação. E teremos aqui, então, a paga por isso. A recompensa ou a penalidade, infelizmente, das obras que contrariam a graça de Deus. E nesse ponto, meus irmãos, Paulo destaca aqui a dualidade das consequências do juízo divino. Ressaltando aqui que as escolhas que fazemos nessa vida terão implicações eternas. Já pensou nisso? As escolhas que você faz aqui, nesse tempo, nessa hora, elas têm implicações eternas na sua vida. E aqui, vamos pensar um pouco melhor nisso. A perseverança em buscar o bem e a glória de Deus. Paulo nos diz e descreve aqui que aqueles que perseveram em fazer o bem, bem como aqueles que buscam a glória, a honra e a incorruptibilidade, significa que eles não apenas praticam a bondade, mas mantêm um compromisso contínuo com a verdade. O desafio, meus irmãos, não é a gente fazer o bem um dia. O desafio não é, quem sabe, nós um dia pensarmos assim, vamos fazer um dia de ação social aqui na igreja. Nós vamos fazer o bem aqui para as pessoas. Vamos fazer aqui, quem sabe trazer ali dentista, médico, colocar aqui uma bancada para fazer algumas arrecadações, distribuir alimentos. Paulo não está falando só dessa ideia. É claro, meus irmãos, que há e nós devemos, sempre que possível, participar dessas ações porque contribuem sim com o bem da sociedade. Mas Paulo está dizendo que o bem em nós, as boas obras da nossa vida não são no momento estanque, em que eu faço e nunca mais isso acontece.
Mas ele diz que isso é manter um compromisso com Deus. E a grande questão, meus irmãos, sabe por que eu vou agir dessa forma? Sabe por que eu vou procurar amar o meu próximo? Sabe por que eu vou procurar fazer o bem? Sabe por que eu vou fazer tudo isso? Porque eu entendi que a graça do Senhor me alcançou. Porque eu sou grato por aquilo que Deus fez por mim. Não é porque eu sou pago por isso. Não é que por causa disso a minha salvação é melhor. Você já viu aquela expressão do tipo, olha, hoje eu fiz o bem para alguém, então hoje eu coloquei mais um tijolinho na minha casa celestial. Você já viu essa expressão? Hoje eu coloquei mais uma vigazinha na minha casa celestial. Irmãos, a nossa salvação ela é completa. Deus não nos dá a nossa salvação parcial, de forma que a gente precisa melhorá-la para que chegue naquele dia. A nossa salvação veio de uma forma completa. Eu não ganhei uma porçãozinha para eu conquistando o resto, eu já ganhei tudo. E é por eu ter ganhado tudo, é por eu ter um coração grato ao Senhor, é que eu ando nos seus caminhos. Por isso, meus irmãos, suas ações, elas têm consequências eternas. Consegue entender isso? Consegue pensar nisso? O que você faz aqui tem consequências eternas. Mas eu preciso dizer que aqui há uma antítese. Ou seja, aqui há comportamentos opostos. Se eu disse a você que tem o peso de eternidade as nossas boas obras, Paulo também adverte aqui que aqueles que continuam num caminho de desobediência e injustiça colhem para indignação a sua condenação. E o ponto-chave aqui, meus irmãos, é que o juízo divino ele resultará em recompensas eternas ou em penalidades eternas. Jesus, certa vez, nos disse assim, Mateus 25:46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Jesus enfatizou essa verdade em suas palavras, dizendo aqui de forma muito clara que há dois caminhos. Dizendo aqui que há dois lados dessa moeda. Há aqueles que praticam a corrupção, semeiam a incorrupção, semeiam na carne e colherão isso nos tempos eternos. Mas aqueles que pela graça do Senhor semeiam na paz, semeiam no Espírito e colherão a vida eterna. E é por isso que eu preciso te perguntar aqui, de uma forma muito clara, de uma forma muito direta. Como você tem pensado isso na sua vida? Eu lembro que, quando criança, na escola bíblica dominical, a gente aprendia aquele cântico, né? E há dois caminhos. Um é largo fácil, vai direto à perdição. Satanás convida e com eles muitos vão. Mas dizia a segunda parte do versículo, mas eu não quero me perder. Em outro caminho estou. Jesus é quem convida, ele conduz a vida e é com Jesus que eu vou. Embora as palavras sejam simples, embora o conceito seja muito simples, mas essa é a pergunta que você se faz. Qual desses caminhos você tem trilhado e seguido na sua vida? Irmãos, esse contraste aparente que Paulo aborda aqui, essa contradição entre a salvação pela fé e o julgamento pelas obras, ele começa com a afirmação: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o que é mal, ao judeu primeiro e ao grego. Glória e honra, porém, e paz para todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e ao grego. Essa passagem, então, nos dá de forma clara e direta essa compreensão. Há aqui, meus irmãos, uma relação muito clara entre a fé que produz obras, uma fé salvadora, uma relação muito clara àqueles que se enganam, achando que têm fé, achando que cumprem determinados rituais e por conta disso irão para o céu, mas praticam aquilo que é injusto. Aqui é uma questão muito clara para nós e uma questão muito séria para nós, porque envolve toda a nossa eternidade. A fé autêntica é aquela que se alegra em Deus, é aquela que se alegra nas boas obras. Mas existe também aqui um outro momento, e aí Paulo nos diz isso no final desse texto que nós lemos lá no verso 11, quando ele faz uma afirmação um tanto quanto alarmante, quando ele diz: porque para Deus não há acepção de pessoas. Isso significa
que Deus não mostra favoritismo, que Deus não faz distinção em quando se trata de julgamento, que Ele não dá tratamento preferencial a ninguém com base em fatores externos, mas que Ele olha para o seu coração. Essa é uma verdade fundamental. A ideia, meus irmãos, de que Deus não faz acepção de pessoas. E a Bíblia inteira nos fala isso. Em Deuteronômio, capítulo 10, verso 17, ele diz: porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o grande e poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. Atos também nos traz essa ideia quando diz: então Pedro, tomando a palavra, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. A ausência de acepção de pessoas por parte de Deus é a garantia de que o juízo de Deus, que o juízo divino, ele é justo, ele é imparcial. Eu queria aqui, meus irmãos, então, agora, concluindo o nosso texto, que nós devemos tomar consciência dessa realidade. E a primeira aplicação que eu quero fazer para você é: tome consciência da realidade. Existe sim, no final dos tempos, um juízo. Reconhecendo que Deus conhece o nosso coração. Reconhecendo que Deus conhece a nossa vida. Hoje, Ele te dá mais uma oportunidade de se arrepender. Hoje Ele te dá mais uma chance de lembrar de onde caíste, arrepender e voltar. Mas há uma segunda aplicação que eu quero fazer para você também, que a salvação é sempre pela fé, e eu repeti isso algumas vezes durante a minha mensagem, para nós entendermos que não é o que nós fazemos que nos leva para o céu, mas o que nós fazemos é um veredito, é um indicador claro de que nós estamos no céu. Portanto, a nossa fé tem que gerar boas obras. A nossa fé tem que ser viva. A nossa fé tem que ser empolgante. A nossa fé tem que mostrar a realidade do que Cristo fez no meu coração. E terceira aplicação: busque uma vida de retidão. Busque um compromisso sério com Deus. Não sei como você tem andado nesses últimos tempos, mas tenha um compromisso sério com Deus. Busque a sua glória, busque a sua honra. Pensa comigo, se hoje fosse meu último dia, esse dia foi consagrado ao Senhor. O meu trabalho, a forma como eu executei o meu trabalho foi para a glória de Deus. O modo como eu me relacionei com meus colegas, com meus amigos, com minha esposa, com meu esposo, com meus irmãos, com minha mãe, com meu pai, ele foi para a glória de Deus. Irmãos, use tudo o que você pode para a glória dele. Os seus dons, os seus talentos, a sua simpatia. Use tudo isso para que redunde em glória e honra para o Senhor Jesus. Concluindo então, meus irmãos, nós devemos lembrar que o juízo de Deus é um evento inevitável. Ele vai acontecer. É um evento justo, é um evento imparcial e é um evento pessoal. Devemos então viver com uma consciência, meus irmãos, da eternidade, mantendo a fé em Cristo e manifestando essa fé através das obras que glorifiquem a Deus. No dia do juízo, meus irmãos, não haverá imunidade parlamentar. Não haverá imunidade de qualquer natureza. Pois Deus julgará a todos com justiça e imparcialidade, com base em nossos corações. Que a nossa fé seja evidenciada pelas nossas boas obras. Que possamos evidenciar que nós não somos desse tempo. Que nós não somos desse mundo. E que a vida eterna, que é o selo do crente, possa mostrar a cada momento em nossas vidas que nós não somos daqui. Nós estamos nesse mundo só de passagem. Que Deus nos abençoe.